Bom, a gente abordou bastante coisa de pós aqui, e até eu acrescentei uns slides para dar mais molho na discussão, né? Porque tem coisas que não tinha muito como a gente separar, né? Tinha que falar um pouquinho de pós, é normal. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, os que vieram para assistir. Quantos aqui atendem a maioria dos pacientes sendo glaucoma? Levantem a mão, por favor. Quantos atendem pelo menos 30% de pacientes com glaucoma? Você vê que já aumenta, né? Então, se você atende pelo menos 30%, faz muito sentido, 20% a 30% pelo menos, já faz muito sentido você ter acesso ao laser, né? Porque, como foi dito aqui, o laser, na verdade, ele não é uma exclusividade do colega que faz glaucoma, muito pelo contrário, quem mais atende glaucoma não é o glaucomatólogo, quem mais atende glaucoma é o oftalmologista geral, né? E, na verdade, o oftalmologista geral deveria ter acesso ao laser, né? Que é isso que a gente está lutando. Aliás, tiveram alguns momentos aqui da discussão que eu queria ter gravado para poder levar num evento da SBG, de tão bom que foi, né? de tão bacana essa discussão da importância do laser, né? Então a gente vai continuar um pouquinho nessa discussão do pós-operatório. A gente já falou algumas coisas sobre o que esperar, né? Então, como Maria Beatriz já falou, é comum o paciente fez o procedimento e você já avisa ele antes que ele vai ficar com a visão embaçada nos primeiros momentos, né? Isso pode durar 1 hora, pode durar um pouco mais, por causa do gel, né? Você tem o gel com a lente, vai embaçar, você pode pingar um lubrificante, deve, aliás, ajudar a limpar, porque aquele gel é muito grudento, o paciente começa a ficar incomodado, começa a fazer coisa errada, como ela falou, e isso, às vezes, acaba deixando o olho mais irritado, o paciente acaba se queixando mais para você depois do procedimento. A aplicação do anti-inflamatório, a gente vai falar, mas eu vou mostrar uma outra evidência sobre a aplicação do antihipertensivo antes ou depois, uma coisa bem interessante. Mas uma coisa importante de se lembrar é que o paciente pode ter um pico na primeira ou segunda hora do procedimento, e é interessante, é importante você medir a pressão intraocular, tá? Especialmente aqueles que têm pigmentação mais aumentada, glaucoma pigmentar, síndrome de dispersão pigmentar com hipertensão ocular, glaucoma pseudodesfoliativo. Esses glaucomas secundários, eles podem ter mais pico hipertensivo e é perigoso você deixar ele sem uma avaliação no dia que você fez o laser, tá? Se você não pode, ou o paciente não pode de jeito nenhum, você pode até usar algum subterfúgio do tipo da Diamox para ele, se ele não tiver contraindicação, mas nem sempre isso é ideal, tá? É bom avaliar e medir a pressão dele, tá? E logo em seguida você vai prescrever um colírio. Hoje a gente tem claras evidências de que passar algum tipo de anti-inflamatório faz diferença na resposta pressórica desse paciente no longo prazo, tá? Seja anti-inflamatório hormonal ou seja corticoide, tá? E aqui eu estou colocando prednisolona 1%, porque eu vou mostrar por quê. 4 vezes por dia, por 5 a 7 dias, né? E aí o que a gente também pode observar no pós-operatório? Um pouco de hiperemia ocular, desconforto, muito não só por causa do gel, mas às vezes você acaba, durante o procedimento, o paciente pode se movimentar, você aperta a lente sem querer um pouquinho, desaperta. Tem paciente que às vezes passa mal. Eu tive semana passada um paciente que teve uma hipotensão, tá? Porque você foi lá, o paciente se mexendo, você aperta, segura e vai, não veio. O paciente teve uma hipotensão por conta de um fenômeno vagal, vasovagal, por apertar o olho. Desculpe. E o paciente teve que ficar sentado, esperando, acalmou, tal, ficou bem, ficou tudo certo. Mas é importante ter cuidado com isso, tá? Falamos sobre o pico hipertensivo no pós e até 34% dos pacientes pode ter algum tipo dessas reações. Às vezes você vê já nas primeiras 2 horas algum tipo de reação de câmara anterior pequena, suave, tá? Se você vai ver o paciente no dia seguinte, a gente vai falar, você vai ter algum tipo de observação, às vezes, de pequena presença de células, em alguns casos, né? É relativamente comum, mas sem nenhum tipo de risco se você está usando os parâmetros seguros e adequados.
De alterações mais raras que você tem na literatura, ifema, edema macular cistoide, o Reise, que a gente comentou aqui, que eu comentei de 2 casos raros que eu tive, e mudança no erro fracional, são situações mais incomuns, tá? Não é uma coisa esperada. Às vezes o paciente tem alguma condição prévia que aumenta o risco dessa observação de um quadro raro. Por exemplo, um paciente que já tinha a história de retinopatia diabética, alguma complicação de uma cirurgia de catarata, que teve um edema cistoide, melhorou e não te contou, e aí você faz o laser, você está mexendo ali próximo ao corpo ciliar, próximo à íris, eventualmente ele pode ter um edema macular cistoide, mas é raro, é muito incomum. Tá? Falando da medicação antihipertensiva, antes ou depois, eu estou colocando isso aqui, que isso aqui é uma revisão sistemática da Cochrane, que é uma forma de revisão muito séria, e ela mostra claramente que não há evidência clara de você pingar antes ou logo depois o antihipertensivo na resposta, no controle dos picos hipertensivos, né? Porque a ideia de usar um alfa-agonista é para controlar justamente esse pico hipertensivo no pós-laser, né? E se você não pinga antes ou esqueceu de pingar antes, se você pingar logo depois, você vai provavelmente ter uma proteção muito semelhante na questão do pico hipertensivo. Então, a opção de por pingar antes e depois fica a critério do colega. Tá? E também, essa mesma revisão sistemática não fala que exclusivamente o alfa-agonista é melhor. Tá? Não tem evidência de que o alfa-agonista é melhor. É o que foi mais utilizado, isso vem do passado, né? Se usava a apraclonidina, para quem é da época da apraclonidina, e aí, quando entrou a brimonidina, ficou a brimonidina, mas eu já tive paciente que eu já pinguei maleato de timolol e também não teve problema com pico hipertensivo. Falando do anti-inflamatório pós-SLT, o estudo SALT, o SALT Trial, né, que foi mencionado aqui pela Maria Beatriz, ele sempre foi uma grande referência para a gente, para mostrar que vale a pena passar algum anti-inflamatório. O que eles fizeram? Eles compararam cetrolaco com prednisolona com lubrificante, 3 braços, e eles mostraram que o cetrolaco, nesse estudo, teve uma resposta um pouquinho melhor na redução pressórica comparado aos outros 2. Né? Basicamente, do ponto de vista estatístico, mais comparado com o lubrificante, né? Mas os 2 conseguiram promover uma redução, e aqui nesse estudo teve uma adição um pouquinho maior com o cetrolaco. Então, usar o anti-inflamatório é importante, aumenta a eficácia do procedimento. Mas, recentemente, os nossos colegas aqui do Brasil, o Ricardo Abi, o Thiago Prata e vários outros colegas, Heloísa Maestrini, fizeram um estudo comparando especificamente a prednisolona com o cetrolac, e mostraram que, apesar da redução pressórica no final ser semelhante, aproximadamente semelhante, né, quando você fala de taxa de sobrevivência do procedimento, parece que o corticoide é um pouco mais eficiente. Então, a prednisolona 1% parece permitir uma durabilidade maior do SLT nesses pacientes. Agora, a gente entra numa outra discussão que eu estava conversando aqui com a Márcia. Usar a prednisolona sempre gera um pouco de receio, especialmente 1%, né? Porque o corticoide pode aumentar um pouco a pressão do olho, mas a gente está falando de um período curto, tá? 7 dias, 5 a 7 dias. Em geral, você não vai ter grandes problemas, mesmo que essa pressão suba um pouquinho depois de uns 5, 7 dias, que não é tão comum assim, mas o risco não é tão importante, a não ser que o paciente seja aquela situação limítrofe que a gente estava discutindo aqui, uma lesão um pouco maior, já está usando 3 colírios, e aí você pode optar por usar o cetrolaco, se você quiser, né? Mas quem usa cetrolaco também não há problema em continuar usando. Eu acho que aqui é uma evidência, que é uma evidência boa, que é um ensaio clínico randomizado, mas não necessariamente exclui a possibilidade de usar um anti-inflamatório não hormonal, né? E aqui ele basicamente mostra essa evidência numa análise multivariada. Segmento.
Geralmente a gente propõe aí ver no primeiro pós-laser, né? Primeiro pós-operatório. 14º, se o paciente tem aí alguns fatores que te preocupam, deixar esperando por várias semanas para reavaliar depois de 4 semanas. Mas se o paciente é um caso tranquilo, glaucoma inicial, já teve uma boa redução no primeiro dia, até pode pular o 14º dia e vê-lo com 30 dias, 4 semanas, para ver se ele teve uma resposta melhor, né? Então, quando o SLT com terapia inicial atingiu a pressão-alvo após 30 dias, você vai manter só SLT, né? Que foi o tema da discussão aqui um pouquinho antes, né? Você atingiu a sua pressão-alvo, para aquela lesão inicial, você queria que caísse a pressão para a faixa dos 15, 16, caiu, não precisa adicionar medicação. Não caiu, você vai acrescentar medicação e vai explicar para o paciente por que você está acrescentando, né? Que é o que já foi discutido aqui. Você não pode prometer para ele que tem certeza que ele não vai usar medicação. O que você pode prometer é que o laser vai diminuir a chance dele ter que usar mais medicação, né? Se ele tem uma boa indicação. Então, se não atingiu a pressão-alvo, você vai acrescentar medicação e, muito provavelmente, você fez bem para ele, porque provavelmente ele estaria usando 2 medicações, né? Ou numa associação fixa, ou medicações separadas, que às vezes ele vai usar uma prostaglandina mais uma outra droga e, às vezes, em 2 frascos separados, né? Agora, se o paciente já tinha medicação prévia, né, e o SLT é uma terapia adjuvante aqui, você vai ter o objetivo de reduzir medicação. Então, a ideia de retirar a medicação foi o que foi discutido aqui. Então, o paciente tem uma lesão inicial, está com 2 drogas, você pode tirar tudo e ver ele no primeiro dia, teve uma boa resposta, não tem um descontrole pressórico, espera, como foi a Maria Beatriz propôs, reavalia após 30 dias. Reavaliou, o que eu fiz aqui? Reavalia após 30 dias. Reavaliou após 30 dias, atingiu a pressão-alvo sem nada, mantém sem medicação. Não atingiu, introduz medicação. E às vezes você vai ter essa surpresa, o paciente está com 3 frascos, ele vai usar 1 frasco. E aí você ganhou, né? Você teve uma vitória aí. Usar 1 frasco por dia, tem um monte de evidência mostrando que a fidelidade ao tratamento clínico é melhor do que quando ele usa 2 frascos, né? Voltando àquele slide do Light Study, então relembrando tudo aquilo que a gente falou, né? A resposta pressórica, o controle pressórico durante esse período dos 6 anos foi melhor nesses pacientes em termos de progressão da doença, ou seja, mesmo atingindo, aqui corrigindo um pouco, né, os níveis pressóricos não sendo tão diferentes entre os tratados clinicamente e os tratados com laser inicialmente, né, a gente observa pelo estudo que, em termos de progressão da doença, em termos de risco de cirurgia, aqueles que começaram com laser tiveram melhor resultado, melhor prognóstico, né? Então, daí, esse estudo mostra uma série de vantagens que a gente vai discutir, né? Falando de repetibilidade, que a gente vai falar adiante, mas eu acho que o mais importante aqui é falar de comprometimento do dano glaucomatoso, ou seja, evolução do dano glaucomatoso desse paciente que fez o SLT primeiro, tá? Importante lembrar que desses pacientes tratados inicialmente com SLT, nos 6 anos, 90% deles receberam no total até 2 aplicações de SLT. Não é que eles fizeram uma vez só e ficou 6 anos. Muitos deles precisaram repetir, às vezes precocemente ou tardiamente. Então, faz parte do processo do cuidado desses pacientes que responderam muito bem, né? E 61% dos pacientes que tratavam com colírios inicialmente, depois de 72 meses, eles utilizavam 1 ou 2 medicações, enquanto que no grupo que iniciou com SLT, só 18,5% precisou usar 1 ou 2 medicações aos 72 meses. Você vejam a diferença da evolução do quanto você precisa acrescentar de remédio quando você começa com laser, né? E, repetindo novamente a questão da segurança, né? Todo esse estudo mostra que não houveram
complicações significativas que ameaçassem a qualidade visual do paciente, nem alterações corneanas clinicamente importantes nesse estudo. Fatores preditivos do estudo, e aqui já foi dito também, a pressão intraocular basal ela é relevante, pressões mais altas melhoram a chance de você ter uma resposta. O sexo feminino parece ter ser um fator preditivo ruim, negativo, né? Ou seja, mulheres têm uma resposta um pouco pior do que homens, mas nessa avaliação meio que bateu na trave, né, a análise estatística. Mas eu coloquei aqui a questão do sexo, porque outras evidências como essa mostram que possivelmente homens têm uma resposta um pouco melhor, né? E também esse estudo mostra que a pressão basal, tanto para o sucesso qualificado, que seria laser mais remédio, ou sucesso completo, que é só o laser, a pressão basal ela é importante para ter uma boa resposta. Outras coisas interessantes, essa é uma publicação desse ano, recente, tá? Falando de extensão de tratamento e quantidade de energia. Então, aqui tem esse gráfico, para resumir, é o seguinte: a energia padrão seria aquele nível de energia que fica logo abaixo da formação dessa bolha de cavitação, né, que é a bolha de Champagne. Ou seja, quase todas as aplicações você não vê essa bolinha de cavitação. E uma energia chamada de elevada, ou fazer um protocolo com energia mais alta, você teria a presença dessas bolhas de cavitação de 50% a 75% das vezes. Esse estudo recente mostra, com 512 olhos, que você tem uma resposta melhor com energia mais alta. Tá? Você tem, isso tem evidência, esse não é o único estudo que fala isso, mas esse é um dos mais recentes e que tem um bom número de olhos numa análise pós-hoc, mas é de um estudo controlado, randomizado, multicêntrico. Então, assim, a gente já começa a ter boas evidências que mais energia é mais interessante, mas tem que ter cuidado, tá? Quando a gente falou ali, o colega comentou sobre aplicar o laser no mesmo ponto, eu volto naqueles primeiros slides da primeira apresentação que eu fiz, que é, se você usa uma energia muito alta, você tem risco de formar cavitação, como fazia no argônio, tá? Então, é importante ter cuidado na hora que você está aplicando, tá? Se você tem um certo receio, use uma energia mais próxima do padrão e, eventualmente, em alguns casos, pode usar uma energia um pouquinho mais alta. Os ângulos mais pigmentados, a gente já falou aqui, tem que ter cuidado, porque eles respondem mais, tá? E 360 graus é melhor do que 180 graus, tá? Outro aspecto importante aqui é um estudo sueco, também recente, mostrando a questão da pressão intraocular basal elevada, né? E um aspecto muito importante que eu queria finalizar aqui nesse segmento final das apresentações é o sucesso de SLT no olho contralateral. Tá? Esse é um estudo que mostra essa evidência. Se você teve sucesso no outro olho, você tem uma chance maior de ter sucesso nesse olho. Tá? E esse estudo de 2020 também sugere que, se você teve sucesso no olho contralateral, você tem uma chance maior de ter sucesso nesse olho que você vai fazer. Tá? Mas tem esse estudo de meta-análise bem interessante, publicado também recentemente, falando da chamada reação oftalmotônica consensual, né? Que é aquela coisa que a gente vê em outras coisas em oftalmologia. Por exemplo, em trabeculectomia, às vezes acontece. Você faz o procedimento num olho, você vai medir a pressão do outro olho e está mais baixa. E, às vezes, isso dura algum tempo, dependendo do tipo de procedimento que você faz. Isso acontece com laser, tá? Não é incomum de ver com SLT, não sei se a Isabela já viu isso, a Maria Beatriz, a Márcia, mas eu vejo. E, às vezes, eu fico pensando comigo, putz, será que o laser não está funcionando? Porque o outro olho baixou também. E você começa a se questionar. Mas esse estudo é bem interessante, quem puder depois ler esse artigo, né, e é de gente que faz as coisas direitinho, do Araev, ele pessoal sério, e você tem algum tipo de resposta. Né? Então, mas de qualquer maneira, ou seja, o paciente fez o laser no olho, no outro olho que não fez nada, cai um pouquinho a pressão. Mas isso tem um tempo, tem uma certa durabilidade.
E aí a gente entra nessa discussão que a gente pode conversar depois dessa apresentação, que é fazer os dois olhos numa mesma sessão ou não. Tá? No outro curso que a gente fez aqui, eu sou um pouco mais favorável a dividir, fazer primeiro um olho e depois o outro, né? Sei que as colegas gostam de fazer os dois no mesmo ato, mas eu gosto um pouco por causa disso, dessa questão de ver a resposta desse olho e até para planejar o que eu vou fazer com o outro olho em termos de parâmetros, né? E tentar definir uma resposta um pouquinho melhor. Tá? Retratamento, a gente tem boas evidências, esse é do Light Study, essa curva em vermelho ali é do paciente retratado versus pacientes que não foram retratados. Vejam que eles respondem e mantêm um controle pressórico por um período maior. Tá? Então, retratar tem evidência de que funciona, tá? E às vezes até em alguns estudos mostrando respostas melhores. Tá? E, para finalizar, a história do iStent. Tá? A gente tem evidências boas de que o SLT responde tão bem quanto, ou até melhor do que o iStent em pacientes que vão se submeter à cirurgia de iStent versus SLT em pacientes com procedimento chamado standalone, sem cirurgia de catarata. Tá? Essa é uma das evidências, tá? Num tempo de segmento razoavelmente grande, onde o SLT teve uma taxa de sobrevivência de 83% versus 64% do iStent. E esse é um outro estudo em pacientes submetidos à cirurgia de catarata, né? iStent intraoperatório versus SLT pós-operatório, depois de um tempo, faz o SLT e compara os dois para ver em termos de resposta. O SLT teve uma certa vantagem em relação à questão de redução pressórica e de redução de medicação. Então, especialmente falando em 12 meses de segmento, né, em termos de redução maior ou igual a 20%. Então, o que eu quero dizer é que o SLT ele tem uma capacidade de redução pressórica boa, tá? A literatura e um consenso recente da European Glaucoma Society sugere que ele tem uma resposta tão eficiente quanto a presença do iStent, né? Então, aqui fica a discussão do espaço de cada um desses dois procedimentos no tratamento dos nossos pacientes com glaucoma. Tá? É claro que tem pessoas que têm boa experiência com a iStent, boas respostas, né? A gente tem que discutir custo nessa história, especialmente no SUS, tá? Que é uma das discussões que a SBG está tendo agora fortemente. A gente vai ter uma mudança do protocolo chamado PCDT da Conitec, em que o SLT deve entrar, assim como outras cirurgias angulares, né? E acredito que isso deva favorecer os pacientes no serviço público de saúde, né? A gente tem que pensar em custo é uma coisa importante quando a gente fala de uma população gigante, que é a população brasileira. Tá? Então, a mensagem aqui é, o SLT realmente tem um potencial enorme de preencher as lacunas no tratamento dos pacientes com glaucoma inicial e moderado. Tá? Acho que é isso. Acho que a gente pode abrir uma discussão agora, né? Perfeito, doutor Gassanino. Uma pergunta.